Pronto, consegui. Belezinha. Então vamos nessa. Me conte, Lília, como é que é esse seu projeto aí? Onde é que dói? Valeu, né? Aí, se você quiser, eu posso ir complementando. Se você quiser. Ou você preferiu, eu apresento, você complementa, o que você preferir. Pode apresentar, Thiago, mas é essencial simplificar todos os processos. Mas pode ir, Thiago, qualquer coisa eu vou te complementando. Acho que você estava acompanhando desde o começo, eu estava de licença, acho que é melhor assim, se você puder, claro. Beleza. Então, a gente tinha até planejado, né, do sistema do ICMS ser o objeto do segundo treinamento, mas aí por essa questão do, tchau, do da revisão, da necessidade da Evelyn desenvolver outras atividades, a gente teve essa mudança, né, de rumo, de rota. Aí, o que a gente pensou inicialmente seria nesse primeiro treinamento ter essa estrutura no code desenvolvida e no segundo treinamento que é o low code pensar nas inteligências, enfim, para aprimoramento do sistema, mas já com a estrutura adiantada nesse primeiro ciclo. E aí, falando do ICMS, ele é um mecanismo de repasse de recursos aos municípios aqui de Minas Gerais, com base nas atividades esportivas que são desenvolvidas, com uma condição que é ter o Conselho Municipal de Esportes ativo. Essas regras elas estão postas em lei, então essas a gente tem menor margem de ajuste, mas tem questões que foram apresentadas, por exemplo, nesses vídeos que você comentou, Cláudio, que a gente consegue, se for necessário, por alguma situação, por alguma limitação de sistema também, a gente pode ajustar nessas normas infralegais. Hoje, como que funciona? O município comprova, vou falar o hoje e o que é a nossa proposta, eu vou apresentar um arquivo que contém essa proposta. Hoje o município, ele faz o cadastro primeiro, né, de um gestor municipal no sistema. Esse gestor, ele comprova, anexa um documento assinado pelo prefeito em que ele valida, né, autoriza que aquele gestor represente o município perante a secretaria para as fins de ICMS esportivo, que pode ser o secretário municipal, pode ser um técnico da área de esportes, enfim, fica a critério da prefeitura. Aí a gente faz a análise dessa documentação, que é enviada por ele. Hoje essa assinatura é um documento que é impresso, assinado, digitalizado, ou então inserido assinatura digital, mas não é o processo de assinatura não é feito dentro do sistema. Tendo o acesso liberado, ele pode começar a cadastrar as atividades do Conselho Municipal de Esportes, que hoje, basicamente, para comprovar que o Conselho está ativo, ele tem que comprovar a lei de criação, regimento interno, ato de nomeação dos membros e, no mínimo, 3 atas das reuniões realizadas no ano. Essa verificação é feita anualmente. Sempre o ciclo é anual. Só que nessa parte especificamente, a gente vai propor uma mudança de legislação que a gente consegue ir mudando em resolução interna da secretaria, simplificar essa documentação, que vai facilitar bem o processo também. E aí, depois que os documentos são validados pela equipe, a gente abre uma oportunidade de correção, se for necessário, e depois, estando tudo ok, ele tem até dia 31 de janeiro para enviar essa documentação, estando tudo ok, o conselho dele é ativo. Se o conselho dele estiver ativo, ele passa para a fase das atividades que foram desenvolvidas. Se o conselho não foi ativado, ele pode entrar com um recurso, questionar essa decisão, e é o momento que a gente tem a maior interface com o SEI, porque ele envia até dentro do sistema hoje esse recurso, só que a gente exporta os documentos, a gente precisa criar um processo no SEI para submeter, para assinar o parecer e submeter para a instância superior se ele não for acatado. Então, como no caso a instância superior é o gabinete da secretaria, que não tem acesso a esse sistema, não tem uma funcionalidade de acesso, é tudo feito
dentro do SEI, essa parte. Por isso que é bom ter, vai ser bem benéfico a gente ter essa integração que vai adiantar muito esse processo. Aí, se a impugnação foi aceita, ele passa para a fase seguinte, senão ele interrompe o ciclo nessa comprovação do conselho. Então, conselho ativo, ele pode comprovar as atividades esportivas, o sistema, hoje a legislação prevê que ele tem até dia 30 de março do ano seguinte para comprovar as atividades. Então, por exemplo, em março agora era o prazo limite para eles comprovarem as atividades que foram realizadas em 2022. Essas atividades ele comprova basicamente, assim, em resumo, ele tem que informar o número de atletas, o número de as modalidades que foram contempladas, e o tipo de atividade esportiva, são 13, agora 14 atividades esportivas. Dando exemplo de atividades, né? Pode ser uma atividade de lazer, pode ser atividade para terceira idade, para pessoas com deficiência, e tem as categorias. E a comprovação disso, que hoje ele faz por meio de listas de presença, súmulas. A gente recebe hoje por volta de uns 100 mil documentos por ano, e normalmente documentos escaneados, pesados. Então, problema, o Valbert pode falar bem disso também, né, do que a gente está tendo de volume de documentos e espaço que a gente está precisando no servidor aqui da secretaria. Mas aí a ideia é, nesse novo formato de sistema, que essa comprovação também seja simplificada, e a gente vai padronizar também a forma de comprovação, para que ao invés dele enviar esses relatórios, ele envie links de matérias comprovando que a atividade foi realizada, matérias de acesso público. Então, ao invés de 100 mil documentos para comprovar 10 mil atividades, essa é a média mais ou menos, a gente vai ter 10 mil links. Então, o volume de dados que a gente vai precisar armazenar no servidor também vai diminuir bastante. A gente resolve esse problema que a gente está tendo agora. E aí a nossa equipe analisa esses documentos que foram comprovados e vai validando um a um, analisa cada um dos programas. A gente faz hoje uma análise, ela é amostral, a gente não analisa todos, e tem uma regra que a gente adota, só que essa amostragem, ela não é calculada apurada dentro do sistema. Então isso também é um ponto, se for possível, a gente gostaria de absorver dentro do sistema, que já tivesse uma definição da amostra, não de forma manual, como é feita hoje, por meio de planilhas no Excel. E aí, depois que todas as atividades são comprovadas, são avaliadas pela equipe, a gente publica um relatório com todas as atividades, e para cada atividade ele vai ter uma pontuação. Quanto maior o número de atletas, quanto maior o número de modalidades, mais ele vai pontuar, e aí é gerado um ranking. E aí vou dar um exemplo: meu município tem 100 pontos no final, e todos os municípios tiveram 10 mil pontos. Então vou receber 1%, vou ter 1% do percentual do que for repassado com base nesse mecanismo de ICMS esportivo. Em resumo, é isso. Nesse relatório, a gente publica um relatório preliminar, e depois ele tem a fase para impugnação, de forma similar ao processo anterior que eu comentei do Conselho. E aí também isso hoje ocorre no SEI, não no sistema, e a gente vai ter essa oportunidade de integrar também. E esse relatório, hoje, ele é gerado dentro do sistema, tanto definitivo tanto provisório quanto definitivo. Isso é uma regra relativamente complexa de cálculo, tem algumas variáveis por causa da fórmula da regra que está estabelecida. E o que a gente precisava também é que esse relatório continuasse, né, na plataforma Singular, continuasse sendo gerado de forma automática para minimizar o eventual erro humano no cálculo. Então, em linhas gerais, hoje é assim que funciona o processo. Ele executa as atividades no ano, por exemplo, em 2022, comprova em 2023, e vai receber o repasse em 2024 com base nessas atividades. Aí a gente tem algumas propostas de mudança do fluxo, e aí, se dessa fase inicial, se não tiver nenhuma dúvida, ou a Lilian quiser complementar alguma coisa, eu ia apresentar um documento que tem
essas primeiras especificações que a gente pensou. Não, é isso mesmo, Thiago. É só uma coisa aqui no sistema atual, por exemplo, esses e-mails que não tem nenhuma assinatura, é o que a gente sempre fala, ele tem que imprimir um documento, assinar esse documento, anexar esse documento no sistema. Às vezes é bem moroso essa parte, assim, de inserir documento, colocar documento. Entendi. Hoje em dia vocês usam algum sistema próprio para isso? Nós temos nosso sistema, tipo, que os municípios colocam, é isso? Isso. Nós temos nosso sistema em que eles cadastram todas as etapas desse mês, né? Onde que eles, como o Thiago bem falou, faz cadastro de gestor, comprova o Uhum, conselho, comprova os programas e projetos, é tudo dentro do nosso sistema. entendi. Nem sei se é possível, mas depois da reunião, talvez pudesse mandar alguns prints, assim, só para ver como é que é essa interface. Porque aí na hora do desenvolvimento aqui, talvez eu tendo isso em vista, eu já consiga acelerar alguma coisa, tá? Pra gente agilizar um pouco. Dito isso, acho que o Thiago pode mostrar o documento, pelo menos por mim, pode mostrar esse documento aí que ele comentou. Cláudio, você quer um print, por exemplo, assim, de cada passo, por exemplo, onde que ele realiza cadastro de gestor, onde que ele comprova o conselho, é isso? Mais ou menos nessa linha mesmo. Mas não precisa, assim, se der, for dar muito trabalho também, não esquenta a cabeça, não. É só pra agilizar mesmo, Não, tá? beleza. O Albert levantou a mão aí. Cláudio, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Isso, o que o Thiago falou em relação ao espaço, né, no servidor, vai de encontro naquela pergunta que a gente fez, que eu fiz na semana passada, né, se os arquivos vão ficar armazenados dentro do sistema Singular ou dentro do SEI. Sim, eu cheguei a ver isso aqui com o pessoal da engenharia, Valbert. E aí é o seguinte, nativamente o Singular vai receber esses arquivos, vai integrar com o SEI e ficaria armazenado nos dois ambientes. A gente pode criar uma rotina de deleção dos arquivos dentro do Singular, e não haveria prejuízos técnicos, né, dentro da plataforma, tirando o fato de que quando você fosse clicar ali no arquivo, ele vai apresentar uma mensagem de que esse arquivo não foi encontrado. Mas aí a gente consegue trabalhar bastante na liberação da memória, deixando só os arquivos no SEI. Entendi. E não perde o vínculo de relatório se o documento foi enviado, os relatórios conseguem tirar normalmente. Consegue sim. Ah, tá, ok. Obrigado. Por nada. Esse tipo de vínculo das informações é só a gente fazer um banco de dados bem consistente, né? Armazenando essas informações e aí a gente não vai ter prejuízo nesse quesito, não. Tranquilo. Aí a gente programa também de quanto em quanto tempo vamos apagar esses arquivos, né? E também a gente pode deixar essa regra para um sistema específico e não aplicar para os outros sistemas, caso em outros sistemas seja importante o armazenamento dentro da plataforma. Aí a gente vai analisando, cada caso é um caso. Joia. Obrigado. Por nada. Eu Bom, vou, acho. vou compartilhar, Beleza. vou compartilhar aqui então a tela. Aí, até nessa linha ainda do que o Albert perguntou, tem a opção de, ao invés de definir uma periodicidade que seja pelo volume de dados, vamos supor, tem lá disponível no servidor 1 GB para determinado sistema. Aí quando chegar em 900 megas, aí vai fazer essa limpeza, mas não pelo prazo em si. Isso Uhum. também é possível? Ah, vai ser quase dessa forma, eu diria. Do jeito que eu pensei aqui, a gente poderia criar uma rotina. A gente, de certa forma, ainda vai ter uma periodicidade que vai fazer essa leitura do, do tamanho, tá? E aí a gente pode programar essa rotina, sei lá, 2 vezes por dia, 1 vez por dia. E aí no momento que essa rotina executar, né, ela vê que o sistema está batendo ali 900 megas ou 1 giga e ele faz essa deleção. Ah,
Porém, assim, acho que vai ser difícil de acontecer, mas se a gente tiver um pico muito grande entre é, a execução dessa rotina, né? Aí pode ser que ultrapasse, não vai ser, tipo, pode passar ali um pouquinho dos 100 gigas, por exemplo, porque a rotina só vai executar à meia-noite, por exemplo, né? Aí pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Beleza, ficou claro. A gente põe também trabalho com uma margem de segurança, porque falando especificamente desse sistema, vão ter momentos de pico. Tem dois marcos principais no ano que vão ter um volume maior de documentos, Uhum, que é no final de janeiro, última semana de janeiro, última semana de março, pelas regras atuais. entendi. Aí, esse documento eu compartilhei no chat, foi a estrutura inicial que a gente pensou, e aí tem já algumas dúvidas também que a gente aproveitar para ir perguntando. É, Aí, indo para os recursos do sistema. Hoje, o cadastro é feito o cadastro do gestor. O gestor dele pode cadastrar o que o sistema chama de auxiliares, que são pessoas que auxiliam ele nesse cadastro que ele indica, né? Uhum, É, sem necessidade de validação nossa, e o cadastro da própria equipe. Aí um primeiro ponto que a gente queria colocar o exercício seria de ser de fato totalmente digital. Porque hoje o sistema ele tem, assim, todos os documentos são recebidos digitalmente, mas há necessidade, como a Lilian deu um exemplo, de impressão de alguns documentos. Então, assim, uhum, para nós ele é digital, mas para o município ainda gera necessidade de produção de documentos em papel. Então, esse é um primeiro ponto que a gente gostaria de simplificar para o município. uhum, E aí, como que a gente pensou que isso poderia fluir melhor, mas aí, até pela sua experiência, se tiver alguma outra sugestão, está totalmente aberto. Seria de ter um cadastro do prefeito e o prefeito delegar essa responsabilidade para um gestor. Então, o prefeito teria o seu login no sistema, e aí ele iria indicar, a gente iria fazer uma validação desse cadastro do prefeito, e ele teria autonomia para cadastrar o gestor. Então, assim, a gente não entraria no mérito de quem que é o gestor, porque é o próprio prefeito que tem essa autonomia. E a gente já teria validado previamente esse cadastro do prefeito. uhum, É, esse é uma primeira funcionalidade que seria nova dentro do sistema. E aí a primeira dúvida que a gente tem, até eu perguntei sobre isso na outra aula, sobre o cadastro do GovBR ou do SEI. É, se, que eu não sei também se tem no futuro uma perspectiva do SEI usar o próprio GovBR, que seria talvez o ideal. É, mas tem o GovBR dispensaria uma etapa, se for usar o do login do GovBR, dispensaria uma etapa de validação de informações básicas do prefeito ou de qualquer outro usuário. Então, a gente agilizaria o processo. E hoje, pelo menos aqui em Minas Gerais, o cadastro de usuário externo do SEI, ele precisa é, enviar documentação, é analisada por e-mail, então não é um acesso instantâneo. Aí eu só queria recuperar o que você tinha até adiantado nesse outro treinamento. Qual que é o prejuízo que a gente tem se a gente usar o GovBR? O que que a gente perde de integração com o SEI? Se tem alguma forma de a gente ter esse cadastro inicial pelo GovBR e se lá na frente isso gerar um prejuízo de integração com o SEI e exigir um cadastro, sei lá, integrado do SEI com o GovBR. Só para entender que esse é um primeiro ponto que a gente queria alinhar, porque influencia, né, o fluxo posterior do sistema. entendi. É, assim, os dois tipos de login, eles, eles vão ter acesso às mesmas coisas, a não ser que a gente diga o contrário, tá? É, porém, o login com o GovBR tira a, a facilidade que é assinar um documento no SEI pelo singular.
porque eu não posso assinar um documento como usuário externo do SEI logando com o GovBR. Então, se você quer que os usuários externos façam as assinaturas dos documentos pelo próprio Singular, aí seria necessário usar o login com o SEI. Fora isso, eu vejo muita vantagem em usar o GovBR, porque a gente já traz algumas variáveis integradas, como o nome, o CPF desses usuários, né? E futuramente o Singular ele vai conseguir ainda buscar mais informações com dados governamentais. Eu nem vou citar aqui algum exemplo de informação, porque eu ainda não sei o que que eles vão liberar para a gente. Mas tá aqui no nosso roadmap esse sistema, e é sempre bom a gente olhar um pouquinho para o futuro, né? Mas atualmente esse é o prejuízo, a questão da assinatura. Entendi. E tem, por exemplo, vamos supor, vai ter um formulário login via GovBR dentro e vai ter um formulário gerado dentro da plataforma de Singular. Existe algum recurso, alguma forma igual tem no SEI, de verificação da veracidade daquele documento, de assinatura? Como que a gente conseguiria, de alguma forma, entre aspas, o documento continuar sendo assinado? Tem alguma solução nesse sentido? Ah, deixa eu pensar aqui. No caso, não vejo outra opção do que ele enviar pelo Singular e talvez ir para o SEI e assinar lá dentro. É, Não, acho que o Singular não conseguiria garantir isso dentro dela, não. Tá. Ainda assim, ver também o que a Lilian acha, mas eu acho que assim, a gente, a princípio, iria preferir pelo GovBR. Se mais na frente, no decorrer das aulas, a gente optar pelo usuário do SEI, isso traz algum prejuízo, assim, um Não, retrabalho? não, não. Não? Só se a gente Tá. estiver usando, por exemplo, um auto-preenchimento do CPF. Aí não vai mais poder. Porque o SEI não necessariamente tem um e-mail ou um CPF, assim, né? Ele vai entrar com as credenciais do SEI. Normalmente a gente tem o login do SEI dele e é isso. Só desse tipo, mas assim, eu acho que é bem pequeno o prejuízo, o retrabalho, digamos assim, né? Tá, beleza. Aí uma última dúvida. Acho que até pelo que você falou, tem como. Tem como ter alguns usuários, algum tipo de usuário com login GovBR e outros usuários com login SEI? Sim, dá sim. A Tá. gente pode Eu integrar quero- aqui quantos tipos de login vocês precisarem. Beleza. Porque eu acho que a gente vai ter situações de alguns tipos de perfil que não vai precisar assinar nada no sistema. Então, Uhum. esse é o ideal, na minha opinião, ser GovBR. E se tiver alguma questão de assinatura, aí talvez usar o do SEI. Mas nesse sistema específico não tem nenhum documento que vai precisar ser assinado por duas partes. Então, assim, que vai precisar ser assinado pelo prefeito e também aqui pela secretaria, uma parceria, Uhum. um convênio, um contrato. Então, eu acho que facilita de usar o GovBR. Em outros sistemas, talvez isso não vai ser tão interessante. Uhum. E aí uma outra pergunta. No GovBR, quais dados que hoje vocês têm acesso via plataforma Singular? Para puxar automático sem precisar perguntar para o usuário. Certo. Com segurança, é porque hoje o GovBR tem uma série de dados que não são obrigatórios. Que aí você vai ter a certeza que o usuário vai ter é só o nome completo dele e o CPF, tá? De resto, o GovBR não bota como obrigatório. Aí fica difícil da gente criar uma regra em cima disso, né? Entendi. Então, e-mail, telefone, nada disso precisa. Não. Tá. Não, porque aí só então a gente vai ter que pedir essas informações. E Beleza. só acrescentar uma observação, por experiência aqui que eu tô tendo com os clientes, tá? Trazer esses dados de e-mail e de telefone do GovBR pode não ser uma opção interessante
porque as pessoas têm muitos e-mails, muitos telefones e vai mudando, e nem sempre o cadastro no GovBR ou outra plataforma que seja está atualizado. Então, mesmo que seja auto-preenchido, normalmente a gente tem o costume de deixar editável, porque a pessoa pode preferir o contato por alguns meios, né, e outros não. E então tá pensando nessa alternativa que você colocou. É, o que é obrigatório é o CPF e nome, Uhum. mas vocês conseguem puxar também outros dados que são de preenchimento opcional e a gente poderia deixá-los como um campo aberto, mas já previamente preenchido para facilitar o preenchimento? Eu acredito que sim, mas eu vou precisar dar uma vasculhada aqui, não vou conseguir te dar essa resposta de prontidão. Mas acho que sim. Beleza. É, aí, uma outra pergunta dessa parte, é, no caso de prefeitos, assim, é uma lista específica, fechada, né, que tem pouca atualização intervalo menor do que 4 anos, salvo se algum prefeito sai, enfim. É, eu queria saber se em algum outro sistema vocês trabalharam com alguma base de dados de prefeito que pudesse, de alguma forma, vincular CPF, nome do prefeito e que não precisasse de validação. Vamos supor, já está em alguma base, TRE, por exemplo, é, o nome, o CPF de cada prefeito e qual município que ele está, então não precisaria nem de uma validação nossa, isso já seria puxado automaticamente pelo sistema, sem uma necessidade de validação. É, olha, exclusivamente de dados dos prefeitos eu não tenho conhecimento, mas eu tenho sistemas muito parecidos. Por exemplo, eu tenho um processo seletivo da Escola Nacional aqui, que com base no CPF eles usam um serviço chamado SIAP, e aí com base nesse CPF ele traz o histórico de todos os serviços públicos que ele prestou ali. Então, assim, é bem parecido. Se tiver algum sistema que tenha esse tipo de informação e que seja acessível por base do CPF, e que disponibilize aí esse acesso para a gente faz com certeza. Assim, o Singular ele não tem barreiras, tá? A gente faz a Uhum. requisição aqui, aí fica mais dependendo de quem presta esse serviço, que tem esses dados, do que da gente aqui. Entendi. Eu então tô até abrindo aqui um sistema aqui do estado de Minas que tem os cadastros das prefeituras para Uhum, recebimento de recursos. uhum. É, então eu vou tentar dar uma olhada se a gente consegue ter acesso, porque aí cadastra o CNPJ da prefeitura e vai estar vinculado a aqui um representante legal, então, nesse caso aqui. É, aí eu vou dar uma olhada se a gente consegue puxar isso automático, de alguma Tá. forma, que aí já dispensa a necessidade da validação desse cadastro. Ok. É, É Kajek o nome, né? isso. Tá. Posso dar uma olhada de cá também com a equipe para ver se eles conhecem o sistema. Às vezes Ah, eles, ótimo. o pessoal da engenharia aqui já conhece um monte de integração, às vezes eles já sabem alguma coisa. Ah, bacana. Perfeito. Aí vamos trabalhar, assim, dois cenários possíveis. Se não tivesse integração, vai ter um momento de validação desse cadastro pela equipe. Se Uhum. tiver essa integração, nem vai precisar da validação, porque já vai estar automatizado. Esses dados aí, É, então, são 100% confiáveis, assim, eu digo, a são, atualização deles estão em dia. sim, assim, qualquer convênio que o município venha fazer com o Estado, ele precisa dessa documentação atualizada. Ah, Então, legal. ele é bem confiável, sim. É, E de qualquer secretaria, não só aqui da Desenvolvimento Social. entendi. Antes, rapidinho, Lilian, é só acrescentando aqui. É, não sei qual o tamanho da base de dados, mas o Singular ele é de certa forma bem otimizado para grandes volumes de dados mesmo. A gente tem alguns exemplos aqui disso. E
A gente tem uma funcionalidade aqui que é pegar uma planilha ou uma base de dados assim que esteja tipo em Excel mesmo, anexar e aí o Singular pega esses dados, trata e insere no banco de dados. E tem alguns órgãos que usam dessa funcionalidade para manter esses dados, né, em base e usar como auto-preenchimento. Então, não estou dizendo que esse é o caso, porque eu imagino que essa base de dados seja gigantesca. Talvez seja difícil de vocês manterem atualizado dessa forma, mas só ficar aí de experiência mesmo durante o treinamento, se vocês conseguirem encaixar algum tipo de demanda para essa funcionalidade, funciona bem legal, tá? Diga aí, Lilian. Não, até me fugiu o que eu ia perguntar, mas eu vou perguntar outra coisa, talvez seja aleatório. Hoje, toda validação que a gente faz de documentos, por exemplo, de gestor, de auxiliar, a gente não valida, né? A gente sai do sistema e envia pelo e-mail da default. No atual sistema, a gente consegue concluir tudo para a gente enviar no próprio sistema, não fica tipo, para ter um histórico? Caso a gente precise fazer essa validação? Não, você pode repetir um pouquinho a pergunta que eu não sei se eu peguei. É porque eu li ali agora validação e me veio isso aqui na cabeça, talvez vocês já tenham até conversado e eu não participei, Não, perdão. tranquilo. Imagina. Hoje, quando a gente vai fazer a validação, né, por exemplo, de cadastro, quando a gente vai mandar a interposição, a Uhum. resposta de recursos, a gente manda para o e-mail do gestor, né? E talvez o prefeito também receber esse e-mail, só que a gente entra no nosso e-mail institucional para enviar. Essas Uhum. respostas, por exemplo, de validação agora do cadastro do prefeito, é possível da gente fazer tudo pelo sistema mesmo, é o próprio Ah, sistema enviar a sim. mensagem para o e-mail do prefeito. Sim, sim, com certeza. Porque aí fica um É, histórico, eu acho que talvez seja. Agora, perdão, eu mudar de assunto, talvez estava falando da validação dos dados do prefeito, não, mas imagina. é só Dá pra porque gente me fazer veio. sim, tranquilo. A gente faz isso e também tem, depois vocês vão ver, tem as notificações que são nativas da plataforma. Então, além da gente notificar ele por e-mail de forma automática, a gente envia aviso dentro da plataforma mesmo. E todos esses e-mails enviados ou e-mails que tentaram ser enviados e deram algum erro, a gente consegue rastrear. E a gente pode deixar um relatório para vocês aí, para vocês irem acompanhando em tempo real mesmo, acompanhando esses envios. Ah, ok, legal. Então, Beleza. Eu até tô colocando aqui no documento que, então, estou entendendo, tem três alternativas. A ideal, que seria uma integração de automática com o Kajek. A Uhum, segunda, que seria essa planilha, que eu acho que ela é bem possível sim, porque a gente tem um número fechado, limitado de municípios, são 853, então não vai ter mais do que isso. uhum. Ah, é bem tranquilo mesmo. E a terceira seria a validação de cada cadastro, e aí ele com comprovação por parte do usuário de que ele é o prefeito. Uhum, É, Aí eu registrei também essa questão do envio de notificações automáticas por e-mail, que a Lilian comentou. Então, essa seria a primeira etapa, o cadastro do prefeito no sistema. beleza. A segunda etapa é o cadastro do gestor esportivo, que é a pessoa que a gente vai ter mais contato, vai ter contato de fato dentro do sistema, Uhum, para não ter nenhum risco de compartilhar. A gente quer até que as permissões do prefeito sejam diferentes dessa do gestor, para que eles não simplesmente compartilhem a senha do prefeito. uhum, Então, o prefeito vai ter uma visão mais gerencial do sistema e essa funcionalidade de cadastro do gestor, e o gestor vai ter aquele acesso detalhado às etapas do fluxo. O cadastro do gestor, a princípio, também seria via GovBR, e ele preencheria um formulário com os campos que. Aí você até adiantou aqui que e-mail, data de nascimento não são. A gente não tem opção via GovBR. É, e aí ele preencheria esse formulário, mas o formulário ele não seria validado pela nossa equipe. Então, a instância de validação desse cadastro que ele faz no sistema é o próprio login do prefeito. Então, ele vai preencher esse formulário e sinalizar ali de qual município que ele está
para qual município está se cadastrando, e iria aparecer na opção da tela do prefeito a opção de habilitação desse usuário. E aí, no caso, se o prefeito, se não tiver um prefeito cadastrado no sistema, aí daria um aviso para ele de que há essa pendência prévia Uhum. para que assim a gente não consegue validar o cadastro porque não tem um prefeito, uma instância acima que consiga liberar o acesso. Entendi. Até que é tranquilo, né, da plataforma? Eu tô pensando aqui algumas formas, tá, de fazer isso. É, eu não sei se eu cheguei a mostrar para você a questão de você ser um representante, né, de uma pessoa jurídica dentro da plataforma. É, e aí eu conseguiria fazer da seguinte forma, por exemplo, o prefeito vai entrar na Singular e vai solicitar para vocês, tá, usuários internos, que aprovem uma representatividade dele aí de um CNPJ. Vocês concedendo isso, vocês podem botar uma permissão para ele delegar outros representantes. E aí eu tô tentando encaixar nessa situação aí. Além disso, aí passando para outra opção, eu acho que dá para fazer um formulário mesmo pro prefeito, que só os prefeitos vão ter acesso, para eles fazerem o cadastro desses gestores. E aí, inclusive, eu conseguiria fazer para caso tenha mais de um gestor, né? Alguma coisa desse sentido. É, eu acho que atende bem, Uhum. tá? Essa opção de representação do CNPJ, Uhum, que pelo que eu entendi é uma opção assim, nativa, né, do isso. singular. Seria até Uhum, talvez mais simples. Ela atende e aí a gente entra na vantagem também a gente consegue já previamente cadastrar todos esses CNPJs, porque são as próprias prefeituras, então é uma lista fechada. A gente consegue até já deixar já preenchido o CNPJ, município, região, enfim, dados uhum. básicos que a gente já tem acesso para adiantar o cadastro. Ah, legal. É, eu acho que dessa forma funcionaria bem. E aí, já adiantando um pouco mais na frente, eu vou falar, mas além do gestor, que seria uma pessoa, seria a pessoa responsável, então teria um gestor só. Mas o gestor ou o prefeito, que for viável, né, poderia cadastrar pessoas auxiliares para além do gestor para dar o suporte nesse processo de cadastro. Então, teria Uhum, uma pessoa referência, que é o gestor, mas ele pode ou não ter auxiliar. A ideia é, assim, é evitar ao máximo que tenha compartilhamento de login no sistema para a gente ter esse rastro de quem fez o que no sistema. entendi. É, o requerimento que a gente tem dentro da Singular, né, que é o formulário lá que segue o fluxo de negócio, ele tem essa rastreabilidade muito bem feita, tá? Não sei se você chegou a ver lá, mas ele marca o que cada um fez e que horas que fez. Isso de forma nativa. Porém, o formulário de cadastro, ele, ele já não tem isso. Mas aí no banco de dados a gente consegue ir criando, né, uma tabela ali para rastrear essas informações. É bem comum também. Beleza. Não, mas se der para usar a própria solução que já existe, Uhum. acho que seria ideal. E aí, uma outra pergunta, voltando à questão do GovBR, você comentou sobre essa possibilidade de, no futuro, ter uma integração, e conseguir ter acesso a mais informações. Só para ter um horizonte, é algo que você imagina que até o final do ano já esteja disponível? Assim, a minha preocupação, na verdade, é se dentro das versões do Singular, dentro do contrato vigente que a gente tem com vocês, se a gente vai conseguir ter acesso a essa nova funcionalidade. Aí você me pegou. É, Tá, o que eu posso te adiantar a engenharia já tá atuando em cima, mas coisa com o governo normalmente demora muito. E a gente fica muito na mão deles com esse tipo de coisa. A depender
da, da engenharia aqui, a questão de implementação, da capacidade técnica da plataforma, eu acho que ela já estaria disponível e até num curto prazo. Eu tenho muita esperança de falar para você que sim, tá? Mas eu não quero prometer isso, não. Beleza, tranquilo. Aí aqui, então, nessa segunda etapa, que a gente pensou, assim, a etapa 1 é preenchido pelo próprio gestor desse formulário. Na etapa 2, o prefeito faz essa validação, aí teria acesso a uma tabela, foi um exemplo que a gente pensou, com cada solicitação já num número, pode ser o ID, um número sequencial, o nome do gestor, telefone, os dados que o próprio gestor preenche, a data que foi feita a solicitação, data que ativou, data que não ativou, e qual o status atual, se está ativo ou não. E no final teria um botão de ação para ele habilitar ou desabilitar o Não, gestor. show de bola. Nessa própria funcionalidade nativa que eu falei para você, das representações, a gente pode botar uma data de validade. E aí, automaticamente, a pessoa perderia essa representação e aí depois ela pode solicitar de novo também. Não tem problema. Uhum. Beleza. Aí aqui é só questões de formatação, não vou entrar nesse mérito. E um link do passo a passo de como é feito hoje. Só que aí, hoje, como eu comentei, o gestor que se cadastra e insere um documento falando que o prefeito, demonstrando que o prefeito validou seu cadastro. A Uhum. ideia é dispensar esse documento, até para reduzir o volume de documentos armazenados. Beleza. Da mesma forma, a ideia seria ter o cadastro do auxiliar, que poderia, aí, não sei se dentro dessa solução nativa teria como a pessoa que teve o acesso delegado pelo prefeito poder delegar a outras pessoas também. Mas a princípio seria essa a ideia do gestor poder indicar esses auxiliares, para não precisar sempre do prefeito, do usuário do prefeito, para cada login que for feito, cada cadastro que for feito no sistema. Que dependendo do município vai ter 2, 3 auxiliares, não passa muito disso, não, até pelo número de pessoas que trabalham nas secretarias municipais de esporte. Isso é possível? Tá. Aí acho que a gente vai começar a implementar aí, que eu acho que de forma nativa não é possível, mas aí a gente faz uma tela que atende isso aí. Eu não acho que a gente vai ter problema, não. Beleza. E aí a ideia é que ele tem praticamente praticamente o acesso a todas as funções do gestor, só algumas questões de finalização mesmo que ele não teria. Então seria um outro nível de permissão. Então a gente já falou de 3 níveis: do prefeito, do gestor e do auxiliar, Isso. Tranquilo. além do usuário interno. Aí, entrando nas etapas, depois de feito esse cadastro, aí essa parte do auxiliar, logicamente, ela é opcional, né? Então, feito o cadastro do gestor municipal, ele passa para a segunda etapa, que é a comprovação da atuação do conselho. Vai ser um formulário, que a gente chama de plano de ação do Conselho Municipal de Esportes, com alguns campos, alguns, por exemplo, aqui essa parte de perfil do município, a ideia seria que a gente, e talvez a planilha do Excel, aquela solução que você comentou, já resolve isso, alguns dados que a gente já tem acesso, IDH, faixa de população, região, ele nem precisa preencher. Então, a gente manteria atualizada essa informação, e o próprio sistema já faz esse auto-preenchimento. Nesse caso, não precisa nem ficar aberto para edição. Uhum. Não, perfeito. Só um parênteses Uhum. aqui. Além dessa carga aí da planilha, a gente faz um formulário para controlar esses dados e aí a gente meio que vai fazer uma planilha no próprio singular mesmo. E aí vocês vão poder alterando de um em um, se necessário. E aí deixa a disponibilidade também para fazer a carga em Excel. E aí vocês vão ter as duas opções. Ah, legal. Não, fica ótimo, porque aí se precisar alterar muito de uma vez, vai pelo Excel, se for algum ajuste pontual, vai pela própria Isso, tela. exatamente. Aí, na sequência, período de execução, e aí tem uma regra de validação específica, que o plano ele não necessariamente é anual, mas a comprovação é feita anualmente. E esse plano vai
precisar estar válido durante 6 meses, 180 dias do ano. Então, essa é uma regra de verificação que seria importante de constar. Aí, na sequência, são campos de alto preenchimento, igual os anteriores que eu comentei, preenchidos pela própria equipe, a partir de uma base nossa, e um outro campo de texto aberto, sem nenhuma regra específica. Aí ele escolheria os objetivos, o objetivo que ele quer alcançar, também de uma lista fechada, mas o que a gente pensou de uma lista fechada, que ele pode não tem restrição de limite máximo, tem um mínimo, que é pelo menos um, mas ele pode escolher de vários da lista, e ele teria lá a opção de outro para ele inserir um objetivo próprio dele. Então, vou dar um exemplo. O objetivo é reduzir o sedentarismo da população. O outro é aumentar a representatividade do município em campeonatos estaduais, dando um exemplo. Mas ele pode ter um terceiro, que não é nenhum desses dois, e que ele queira colocar. Tá. Então, seria uma lista fechada com a opção de outro. Uhum. Um campo do como, que também é um campo de texto aberto sem regra de validação. Aqui seria um campo de quem é o responsável, mas que ele seria um texto padrão, sem possibilidade de edição, mas só para constar mesmo no formulário. E o quanto, que entra na parte do custo, que ele iria informar para cada uma dessas categorias qual que é o valor que está sendo previsto, de recurso próprio da prefeitura, o que é fundo municipal, enfim, dessas 5 categorias, para cada uma ele inserir, fica previamente preenchido com 0, por exemplo, e ele vai inserindo ali o valor que ele identificar, prever. E no final, teria um campo, assim, uma regra de soma automática desses valores. Então, se ele seria o 10 em um, 20 em outro, automaticamente no final vai constar lá o total de 30. Uhum. E aí entraria na parte das ações esportivas. Aqui tudo a gente está falando em previsão, então é planejamento ainda. Então, ele iria informar para cada ação esportiva a data de início e término, 2 campos de data, se é uma atividade continuada, ele tem a opção de responder sim ou não, se ele responder sim, com qual periodicidade, uma vez, 2, 3, 4 ou 5 vezes ou mais. O local, aí usando aquela regra de importação automática a partir do CEP. A atividade esportiva, que é o que eu tinha comentado, que existem 14 atividades esportivas, e essa lista é fechada, definida na legislação. É interessante que em algum espaço do sistema a gente tem a opção de editar, caso venha a ter uma inserção posterior, mas ele não tem a opção de incluir atividades distintas das que vão estar nessa lista fechada. Na sequência, a modalidade, ele pode inserir várias também, a partir de uma lista fechada, que também seria interessante ter essa opção de a gente ir inserindo, alterando, atualizando, eventualmente. Número de praticantes que estão previstos, e aí ele iria preencher para cada gênero a quantidade de crianças, jovens, adultos, idosos. Então poderia ser, por exemplo, uma tabela que ele informaria para masculino, feminino, outro gênero, essas 4 faixas etárias. E no final teria, seguindo a mesma lógica do financeiro, ter o valor, a soma do total de atletas previstos. Entendi. E aí, um outro campo que ele teria, que na verdade seria de um cálculo automático, que seria a soma das quantidades de atletas multiplicado pelo número de meses que ele informou lá atrás. Então, ele previu 100 atletas durante 5 meses, que é o período de execução que ele informou, e ia informar que são 500 atendimentos previstos. Uhum. Aí, ainda dentro
da atividade esportiva, quem que é o agente responsável? Vou dar corrigir aqui, está fora isso aqui. Então, qual que é o agente responsável por aquela atividade esportiva, dentro de uma lista suspensa também, que ele pode escolher uma opção. Se ela é gratuita ou não, são 3 opções também, de múltipla escolha. E se há valor previsto dentro dos recursos da prefeitura para alguma das finalidades previstas a seguir. Se vai ter investimento da prefeitura para construção, manutenção, fornecimento de alimentação, RH, por aí vai. Ele vai marcar sim ou não, ele pode escolher mais de um item, e no final ele vai falar qual que é o valor estimado para a ação. Isso para cada atividade esportiva. Então pode ter 10 atividades esportivas, então essa parte daqui até aqui, ele vai ter esse processo para cada atividade esportiva que ele preencher. E no final, ele iria anexar um documento, esse plano assinado, caso a gente não consiga pensar numa solução de assinatura dentro do próprio sistema. Então seria um plano B, né? Caso não tenha como assinar dentro do sistema, e a gente pensou nesse campo, mesmo que dentro do sistema tenha como assinar, ele ser um campo de preenchimento opcional, caso ele queira anexar o documento que ele assinou de fato, né, junto com os outros conselheiros municipais, para ter esse documento também. Uhum. Então, em resumo, é um formulário com algumas regras de validação e uma opção de anexar um documento. E aí, isso ele faz esse planejamento inicial. No final do ano, ele vai ter um relatório das ações, que é basicamente falar do que estava previsto, o que foi feito. Então, a ideia seria ou usar o mesmo formulário e ter lá não sei no layout como que ficaria melhor, ou ele já puxa as informações automaticamente desse outro formulário, ou usa a mesma tela e acrescenta-se ali uma coluna para ele confirmar validar cada informação, se foi de fato feita ou não. Ele iria então puxar essas informações, informar quanto que foi efetivamente gasto, ele informou lá no início quanto que foi previsto, aí ou num formulário à parte ou num campo adicional ao lado, ele iria informar, por exemplo, do recurso próprio da prefeitura, ele previu 10 mil, ele executou 8 mil, então ele ia ter lá o campo para informar que ele gastou esses 8 mil. E isso para cada categoria de fonte de financiamento, que são 5. E o campo para confirmar se cada ação prevista foi feita ou não. Ele previu lá anteriormente a atividade, ele vai informar se ela foi ou não realizada. Se ela foi realizada, ele vai incluir um link com a comprovação do link de internet para comprovar de uma matéria que comprova que aquilo foi feito. Ele vai anexar também uma memória de cálculo de como que se chegou naquele número de atletas que está sendo informado, um campo aberto para justificativas, observações adicionais que ele quiser, e a opção dele poder validar cada campo que foi informado na previsão inicial, e caso tenha alguma alteração, ele consiga alterar. Então, assim, tem o antes e o depois, e o ideal é que no preenchimento desse depois, ele consiga puxar essas informações prévias, mas com possibilidade de edição, para facilitar esse preenchimento. E ele também conseguiria incluir outras ações que não tinham sido planejadas inicialmente. Ok. Seria isso e um arquivo, um campo para anexar um arquivo do relatório. Outras informações que a gente gostaria seria um formulário de dados básicos desse Conselho Municipal, se ele é paritário ou não, qual o número de representantes que tem da sociedade civil, representantes do poder público, data de criação. Então, algumas informações básicas, é um formulário
mais simples de preenchimento, Uhum. e 3 campos ou um campo com inserção de 3 tipos de documento, ou 3 campos de inserção, que seria de lei de criação, regimento e nomeação. Então, ele iria anexar esses documentos. Legal. Aí dessa parte, depois que ele inserisse inserisse esses documentos, a gente ia fazer a análise e validar as informações. Além esse próprio documento, esse relatório serviria, hoje ele comprova a atuação do conselho, depois comprova as atividades esportivas que foram realizadas. E a ideia é que esse mesmo documento, esse mesmo relatório sirva para comprovar as atividades que foram feitas, ao invés de documentos distintos. Então a gente iria avaliar esses documentos que foram comprovados, esse documento, não, esse relatório de execução, e haveria com a possibilidade, aí pensando lá já naquele fluxo que é desenhado dentro do singular, a possibilidade de voltar para correção pelo gestor. Então a gente pode validar ou enviar para correção. E aí a gente iria validar o conselho como um todo, se ele esteve ativo ou não, e cada atividade esportiva que foi comprovada, se ela foi ou não, se ela está adequada ou não, conforme a legislação que ele precisava comprovar. E aí, como eu comentei, ou aprova, ou reprova, ou envia para correção. Se for o que for reprovado, ele tem a opção de realizar a impugnação, entrar com recurso contra essa decisão. Seguindo até o padrão do que é hoje, ou quando ele tiver o conselho reprovado, ou uma ação esportiva específica reprovada, ele vai ter a opção de entrar com essa impugnação, que seria um campo de texto, com formatação básica, igual já foi adotado em outros que se apresentou anteriormente. E ele poderia inserir também um arquivo PDF como anexo, para complementar alguma argumentação que ele tiver, e o botão para enviar essa impugnação. Aí seria isso. Uhum. Entrando na parte de nossa, né, interna, a gente validaria esses dados que foram enviados, analisaria as impugnações e teria a geração do relatório, que acho que é a parte mais complexa da regra do sistema, é esse relatório. Aí como que é calculado? Para cada município ele tem um índice, que é um índice percentual, que somando todos vai dar 100%. A nota do município, que subsidia esse índice, que vai ser a nota do município dividido pela nota de todo mundo. Então, se o município tem nota 100, todo mundo tem nota 1000, ele vai ter 10% do índice. E a nota, ela é calculada conforme a nota da atividade esportiva, que é o que eu tinha comentado de ser para terceira idade, pessoas com deficiência. Cada uma tem um peso diferente, que varia hoje de meio a 1,5. Então, isso é uma informação que ele não preenche, é uma informação que vai ser conforme a atividade esportiva que ele cadastrar para aquela ação, ele já tem, esse peso já é um parâmetro pré-definido. O peso é uma outra regra que tem, que é o peso da receita corrente líquida per capita, que é uma informação que a gente vai precisar, atualiza todo ano dentro do sistema, mas é informado pela própria equipe. Ele não precisa comprovar para fins do ICMS. Isso é calculado conforme dados do Tribunal de Contas, que o município comprova para o Tribunal de Contas. O número de modalidades esportivas, que é calculado a partir do que o município comprova. Então, vamos dar um exemplo. Ele dá uma atividade esportiva para terceira idade, somando todas as ações que ele comprovou, ele teve 3 modalidades validadas. Então, vai ser considerado esse número de 3 modalidades aqui para calcular essa variável. E o número de atletas, que é a partir do que foi comprovado e validado, comprovado pelo município, validado pela secretaria. Então, vamos dar um exemplo. Nessas ações esportivas para terceira idade, eu tinha
100 atletas no total. Então, esse vai ser o parâmetro considerado aqui. E aí, a nota do município é a soma da nota de cada atividade multiplicada por esse peso, multiplicada pelo número de modalidades, multiplicado pelo número de atletas. Então, essa talvez seja a parte mais que foi assim mais talvez complexa, mais trabalhosa, pelo menos, de dentro do sistema, que seria essa emissão desse relatório. Uhum. E aí é gerada a pontuação de cada município, soma-se a pontuação de todos para ter esse índice percentual. Aí aqui Legal. um link de um relatório que hoje é gerado pelo sistema. Ele é gerado automaticamente. Ele tem uma parte de texto inicial, que ela é editável. Aqui a nota de cada município. E na sequência, no formato atual, tem para cada município, em cada atividade esportiva, os eventos que ele comprovou, quais as modalidades e aqueles parâmetros que geram a pontuação. Pegando esse exemplo, em Abaeté, outros programas e projetos, como tipo de atividade esportiva, vai multiplicar por 1,5 vezes 9, vezes 3, vezes 5, vai dar essa pontuação, 202. Então, nessa atividade esportiva, a Abaeté teve 202 pontos. Na atividade seguinte, atividade de lazer, a Abaeté teve 18, aí soma-se a pontuação de todas as atividades de Abaeté para chegar na nota do município. Dessa parte tem alguma restrição do sistema que você acha que Não, inviabiliza? bem Tranquilo? tranquilo. Uhum. A Lila levantou a mão aí. Tiago, é só para perguntar, porque acho que aí no documento a gente não especificou a questão do cálculo da amostra, né? Tipo, para o próprio sistema fazer a amostra antes do cálculo. Sim, sim. E aí, Lilian, nem sempre eu tô olhando para a tela, que eu tô olhando para o Não, tá computador. vendo? Aí pode falar, não precisa levantar a mão, não. Senão, se ninguém comentar, eu corrijo de você ficar aí 10 minutos sem observar. Então pode falar, fica à vontade. Tem essa parte da amostra hoje, como que funciona? Como são muitas atividades, são comprovadas, são por volta de 10 mil por ano, e como a equipe não cresceu na proporção do aumento das atividades comprovadas, a solução que a gente conseguiu identificar foi de fazer uma análise amostral, assim, fazendo uma certa analogia até com, por exemplo, como é feito na receita, né? Tem fala assim, a malha fina. Então, a ideia é que hoje a gente analisa por volta de 40% do universo total, e a gente hoje, como é feito, o sistema não comporta essa definição do que entra ou não na amostra. Então a gente faz por meio de uma planilha no Excel, que gera usando aquela função de aleatório, valor aleatório no Excel, atribui um peso para cada ação esportiva, e dependendo do peso que tá ali para ela é ou não analisada. Então, o ideal seria que a gente tivesse isso dentro do sistema, de uma forma aleatória, a partir de algumas regras de negócio, mas de uma forma aleatória, a gente ter essa indicação do que entra ou não na amostra, isso no perfil da equipe, né? A equipe teria acesso a essa informação sem a necessidade de gerar uma planilha, apurar e depois verificar manualmente o que entrou ou não na amostra. Uhum. Isso é tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí, essa parte do relatório, quando a gente chegar nela, eu acho que talvez vai gastar um tempinho maior pelas especificidades da regra mesmo de cálculo. Eu tentei buscar da forma mais simples, mas tem algumas exceções, e aí a gente apresenta quando a gente estiver tratando do relatório. Uhum. Uma outra função que aí você já até adiantou que tem também dentro do sistema, né? Que seria de troca de mensagens dentro do sistema, entre os perfis externos com a equipe da secretaria.
Eu não lembro se você comentou se, por exemplo, a cada mensagem que foi enviada dentro do sistema, na solução que já existe nativa, se ele recebe alguma notificação também por e-mail, se isso é possível. Mas a ideia seria uma mensagem com opções básicas de formatação e a possibilidade de anexar arquivo. Entendi. Certo. O sistema hoje, no ambiente de vocês, ele conta com a notificação nativa. Não é muito bem como um chat, tá? É, é notificação mais relacionada à notificação de celular, por exemplo. E tem a questão dos e-mails, que são automatizados. Foi implementado agora o chat mesmo, aquele que, tipo um WhatsAppzinho ali que vai ter do usuário externo com o interno. Ele foi implementado, já foi validado lá pela engenharia e deve estar entrando na próxima atualização da plataforma e aí vai, vai entrar na plataforma de vocês. Mas eu não sei, eu ainda não vi quais são as funções que esse chat vai ter, se vai ter questão de anexo. Eu vou ficar devendo essa resposta para você. Beleza. Só para mostrar como que é hoje, dentro do sistema atual, é, não chega a ser um chat, não. Acho que talvez seja até uma evolução do recurso em relação ao que a gente tem hoje. Hoje aqui não teve uma troca exatamente de mensagens, mas um aviso. Deixa eu ver esse aqui. Também não. Não peguei um bom exemplo. Mas a ideia seria, ele manda mensagem aqui nessa tela. Cataguases, Thiago. E você falar, me ajuda a lembrar um município que sempre manda. Que aqui foi mais mensagens que a gente mandou para eles, que a gente também manda as mensagens aqui pelo sistema. Tiago, se eu te interromper rapidinho aí, Claro. eu queria aproveitar aqui o Cláudio aí. O Cláudio, você falou das atualizações aí, eu vou voltar a insistir no que o Thiago perguntou. Como que a gente fica sabendo dessas atualizações dos sistemas? Como é que a gente sabe se a gente vai ter direito ou não? A gente não é informado dessas atualizações. Eu queria saber isso. Tá. Aqui na Singular, a gente tem entre 3 e 4 grandes atualizações da plataforma, tá? Isso por ano. É, Normalmente elas são feitas no mês 1, aí mês 4, mês 8 e dezembro. Aí essas são as grandes atualizações. Nesse meio tempo, entre uma atualização e outra, a gente vai analisando algumas demandas dos clientes. E a gente pode ir inserindo algumas funcionalidades menores e pontuais em cada sistema. Então, assim, já pode ter em mente que nesses meses chaves aí que eu falei para você, 3, 4, é, o mês 7 ali, vai ter atualizações bem grandes. Durante toda a vigência do contrato, vocês vão receber essas atualizações, a gente vai fazer a instalação, já está incluso no pacote, tá? Aí se tem a renovação ou aditivação aí do contrato, a gente vai, enquanto o contrato estiver em vigência, vocês vão recebendo isso. No momento que vocês às vezes entendem que não é mais necessário manter o contrato, vocês continuam com a plataforma, não vão perder acesso a ela, mas aí param de ganhar as atualizações. É assim que funciona. Ok. Ok? Mas vocês não enviam para a gente falando assim, está previsto tal para mês tal, não tem essas informações enviadas para a gente, não? Os clientes? É, Eu acho Não. que não, mas seria Seria totalmente possível interessante, fazer né? isso. É totalmente possível. Eu vou falar com o Vinícius, é o Vinícius que solta essas notas técnicas de atualização. Aí eu falo para ele enviar para vocês, não tem problema nenhum, não. Bacana, obrigado. Só mais uma coisa, a gente está terminando de montar o novo site
da empresa aqui, e aí ele vai ter essas notas de atualização. E daria para acompanhar por lá também. Mas ainda assim, acho que seria interessante ter um tipo de notificação, né? Quando chega alguma coisa lá. Isso. Não, bacana, obrigado. Beleza? Nada. Aí hoje, como que é essa parte de mensagem? Ele envia a mensagem, igual aqui, o município de Cataguases, o gestor desse nome, em tal data, tal horário. No caso que ele respondeu, né? Indo primeiro aqui, ele mandou essa mensagem para a gente, nessa data, foi lida pela nossa equipe e foi respondido. Aí ele leu, essa parte é importante de ter também essa confirmação de leitura. Hoje não é automático, ele marca que ele leu, mas o ideal até que for. Ou é automática, ou Lilia. A nossa que não é automática, não é? A dele é automática? Não? Beleza. Mas o ideal até que fosse na É, primeira. porque para aparecer que ele leu, ele precisa clicar. Entendi, mas ele entra na mensagem e consegue. E a gente sabe que ele abriu, né? Não, a gente só consegue ver se ele abriu se ele clicar em lida. Esse é o problema. Entendi. Perfeito. Aí o ideal é que ele clicou pela primeira vez, fique O o ideal é que se registro da leitura. ele abrisse a mensagem, já fosse check-in, tivesse lido. Isso. E aí, na sequência, a gente respondeu. Então, aí fica o registro das mensagens. A ideia seria a gente ter, como tem, hoje a gente tem contato com eles pelo WhatsApp institucional, por e-mail, telefone, as próprias mensagens. E muita coisa não dá hoje o recurso que tem, que não permite anexar arquivo, formatar, ele é mais limitado. Então, a gente não consegue concentrar todas as comunicações com o município dentro do sistema por esse motivo. Então, seria mais ou menos essa a lógica. Não seria exatamente um chat, é mais quase como se fosse uma troca de e-mails mesmo, mas registrada, Entendi. organizada, documentada dentro do sistema e vinculada àquele município. Entendi. Esse chat que tá chegando, se eu não me engano, ele é relacionado sempre a um processo. Então, por exemplo, vamos supor que uma mesma prefeitura tem entrado em contato ou tem aberto 3 processos com vocês teriam 3 chats diferentes. Então fica separado por tema, digamos assim, né? Se eu não me engano, ele vai funcionar assim, mas eu realmente não vi, eu não sei como é que vai funcionar. Na questão das notificações nativas da Singular, é, parece bastante com essa telinha que você está mostrando aí, mas não tem essa caixinha aí de se foi lido ou não, tá? Uhum. É o que a gente tem hoje. Eu vou até perguntar para o pessoal da engenharia como é que funciona o chat e quando que ele entra em vigor. E aí na sexta-feira eu trago para você. Beleza, obrigado. Aí também Por a gente pode nada. deixar mais pro final, como uma das últimas etapas, que não influencia no restante do fluxo. Beleza. É, Aí, essa aqui você já explicou que é possível, que seria a inserção dos dados gerais dos municípios por ano por meio dessa planilha, por uma planilha padrão em Excel. Uhum. Já, já respondeu. É, uma outra funcionalidade que é importante também é que, como eu comentei lá, cada município comprova suas ações, mas existem ações que o município faz que elas são executadas em parceria com a própria Subsecretaria de Esportes. Então, de alguma outra política pública que a gente tem, por exemplo, um projeto da lei de incentivo, ou uma emenda parlamentar, igual o sistema que a gente começou no treinamento, ou Uhum. alguma outra ação, geração esporte, jogos escolares, por aí vai. Então, seria interessante também que, além da comprovação externa pelo município, que a gente tenha a opção de comprovar, nós mesmos da secretaria, comprovar as ações que ele fez, que são vinculadas às políticas públicas nossas.
E aí também a ideia seria por uma planilha Excel padrão, a gente inserir ali. O município de Abaeté participou dos Jogos Escolares na modalidade futsal com 10 atletas. A gente iria Uhum. informar isso por modalidade, por atividade esportiva de cada um dos municípios. Aí ele dispensa a necessidade do município comprovar aquela atividade, aquela ação esportiva. Beleza, tranquilo. E aí, entrando aqui já é mais quase na parte final, teriam alguns relatórios gerenciais a partir dos dados do próprio, alimentados pelo sistema, no sistema, seja por nós ou pelo próprio município, que é o histórico de participação e de repasse para cada município, a tabela com as ações que ele comprovou. Acho que essa parte é mais, imagino seja mais tranquilo, que é fazer consultas ao banco de dados de informações que já estão aqui. A gente não está puxando nenhuma informação externa, não. Uhum. Relação de usuários que estão cadastrados no sistema. E hoje a gente tem uma plataforma, um relatório, um Power BI, com os dados do ICMS esportivo. E aí o que a gente queria ver, qual o nível de integração que a gente conseguiria ter para dispensar a necessidade de atualização manual. Por exemplo, como ele é um mais trabalhoso, a gente atualiza uma vez por ano só. Então, e requer um trabalho considerável nosso para tratar a base e atualizar. Aí eu queria saber se hoje se tem algum sistema que tem que vocês dão um suporte, que tem essa integração, algum exemplo de integração com o Power BI, ou alguma outra plataforma de BI que vocês Uhum. possam vir a sugerir. Hoje a gente usa só ela. Como que a gente poderia integrar para automatizar isso? Esse Power BI, ele é alimentado com que tipo de base de dados? É uma planilha? É um banco de dados? Hoje é planilha. Planilha, né? Tá. A gente pode manter esse padrão do BI de vocês e gerar um relatório pelo singular. É, a gente vai ler dados do que aconteceu dentro do singular e gera uma planilha. E aí vocês. Fica fácil de gerar a planilha, né? O singular vai gerar a planilha automaticamente e aí vocês podem ir inserindo essa planilha da mesma forma que vocês fazem hoje, porém de forma totalmente manual. A outra forma, que é a recomendada e que é muito recorrente, é transformar esse Power BI em uma conexão direta com o banco de dados. Se eu não me engano, aqui o banco de dados que está conectado na plataforma é um MySQL. E aí o Power BI ele vai ficar lendo essas tabelas no banco de dados em tempo real. E aí o Singular vai alimentando essa base de dados também. E aí o Power BI vai reagindo instantaneamente a qualquer coisa que aconteça aqui dentro do Singular. Power BI, ferramenta maravilhosa. Pode continuar usando ele aí, se você conseguir fazer essa conexão com o banco de dados. Perfeito. Não, se tem essa opção, maravilha. Que a gente tem praticamente todas as ações da subsecretaria, e que no médio prazo todas vão estar dentro da plataforma de Singular, todas têm um respectivo Power BI, e a Uhum. atualização hoje é por planilha mesmo, manual. Então, se tiver tendo essa alternativa, já adianta muito e fica atualizado em tempo real. O outro relatório mais dois, não, TDIs, na verdade, relatórios que a gente gostaria. Um seria um relatório com todas as ações que foram realizadas no sistema por cada usuário, para a gente conseguir ter assim, uma ferramenta de auditoria, né, de controle de uso do sistema. Não sei se já tem alguma solução nativa do próprio Singular nesse sentido. Tem? É, vamos lá. Quais são os dados que vai ter? Não, seria basicamente assim, tudo que pelo menos pegando exemplos de outros sistemas que a gente já viu, Uhum. tudo que ele faz dentro do sistema. O usuário é, X Tá. entrou no sistema tal horário,
ele Entendi. acessou tal página, ele fez, inseriu tal documento. Aí, esses logs para o usuário interno mesmo acessar, ou só por conta de segurança, se acontecer alguma coisa, aí o desenvolvedor vai lá e dá uma olhada. O ideal seria que que estivesse disponível para o usuário interno, o que da secretaria conseguir acessar. Tá. Só o interno. De forma nativa, o que a gente tem hoje é um log bem detalhado, bem completo, mas assim, coisa bem para nível técnico mesmo de desenvolvedor, né? Aí, esse inclusive é um arquivo que fica dentro do servidor de vocês. E ele vem junto com a instalação da Singular. É, o, o rastreio de informações que o Singular tem de forma nativa para o usuário interno não é tão detalhado quanto esse que você falou agora, e ele se limita àquela parte de formulário de requerimento que eu mostrei para vocês. Ele mostra o histórico, quem agiu em cada etapa, que horas foi, né, e quais foram as alterações que ele fez dentro do formulário. Isso o Singular já faz, não precisa nem de conexão com o banco, nem nada disso. Mas ele não vai mostrar, por exemplo, se o usuário daquele requerimento ali fez o login. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer se o usuário fizer o login, entrar naquele requerimento, fizer alguma alteração, aí fica registrado. É, tô pensando aqui se dá para fazer alguma coisa assim, botar para o usuário interno um pouco mais detalhado. É, eu acho que não. Eu posso conversar com a engenharia aqui se a gente consegue fazer alguma telinha para acompanhar eventos importantes ali dos logs dos desenvolvedores. Mas eu não garanto. Beleza, tranquilo. Só de ter já esse controle, pelo menos da edição de formulários, Uhum. documentos, já adianta bem. Aí um outro relatório, ele conteria todos os documentos que foram inseridos dentro do ano para o município. É, e aí com os links para acesso a cada um desses documentos. E um outro detalhe também, é, quer ver se é possível, é que todos esses relatórios que eu comentei, que eles consigam ser acessados, mesmo porque não tem login no sistema. Se a gente, por exemplo, pegar o link do relatório, ele conseguir ser acessado por um cidadão do município de Abaeté que nunca acessou o sistema, como ferramenta de transparência. Isso é possível? Ele vai ter que fazer o login a primeira vez. Assim, ele vai ter que, para acessar o relatório, ele vai ter que fazer o login. Ele não precisa ter acessado antes para ter acesso a esse relatório. Mas aí, se ele quiser ver o relatório, ele vai clicar lá no botãozinho, vai fazer o login e aí vai ter o relatório para ele. Mas, por exemplo, a gente não consegue que esse relatório fique publicado, por exemplo, no nosso site, para que qualquer cidadão, mesmo sem login nenhum, nunca fez login, nunca fez cadastro, acessar esse link. Não. Esse aí, acho que se encaixaria bem com o Power BI. Se Entende? conseguir compartilhar lá o Power BI, ele tem como incorporar numa página, né? Não sei se esse que você mostrou Uhum. estava incorporado. Aí, acho que seria melhor. Aqui no Singular a gente, acho que até daria para, porque vai sair uma funcionalidade parecida assim daqui a um ano, mais ou menos. Está previsto para daqui a um ano. E mesmo assim não seria tão parecido com o que você está falando. Então, talvez seja melhor pensar lá no universo do Power BI mesmo. Beleza. É, deixa eu até aqui marcado, então. O relatório, aí um outro relatório com o perfil do conselho, com base nas informações que ele preencheu.
e outro relatório com os dados do plano municipal. Assim, e no geral, todos esses relatórios, eles são gerados com as informações do próprio sistema, ou no máximo, vai integrar, igual a gente comentou, com o Power BI. Uhum. Aí, a gente separou aqui alguns campos que seria interessante ter uma tela nossa, mas que eu já, assim, pelo que você já apresentou da, nas últimas aulas, também é tranquilo, que são campos que a gente vai preencher para gerar alguma lista para o município sem a necessidade dele fazer digitar naquele campo, que é de modalidade esportiva, tipo de atividade, tipo de assunto de mensagem, os dados básicos do município que eu comentei, como população, IDH, e uma outra parte também que seria interessante a gente conseguir fazer ter essa edição de forma facilitada, são os prazos de cada etapa. Como que funciona? Ele tem um momento para fazer aquela comprovação. Então, depois daquela data, o sistema precisa fechar para que ele não consiga inserir mais informações. Isso é tranquilo? É sim, tranquilo. E o texto ter tanto uma opção de editar o texto da página inicial do sistema, que hoje é essa parte aqui, que a gente consegue editar, criar, colocar links, colocar outras informações nessa página inicial, que é a página que o município tem acesso assim que ele faz o login. Entendi. É, a página principal lá do Singular, ele não tem esse dashboardzinho que você está mostrando. Porém, a gente consegue botar as notificações, né, como é que chama? Uma janelinha flutuante, assim que você entra no sistema. Meio que mostrar uma nova notícia, alguma coisa do tipo. É, é importante ressaltar que, assim, o ambiente de vocês, ele é compartilhado para outros projetos também. Então, no momento a gente não tem nenhum projeto, mas, por exemplo, lá o da Evelyn que a gente estava mexendo, os mesmos usuários eles terão acesso a essas informações, essas notificações, tá? Seriam compartilhados. Só lembrar disso aí, que não vai ser uma notificação específica para o público deste requerimento que a gente está tratando agora. Entendi. Então talvez seja melhor puxar essas informações para uma tela inicial de um formulário dentro do Pode próprio ser. processo. Isso, se for um tema bem específico, assim, aí seria Uhum. a recomendação. Ou talvez, assim, quero enviar notificação para as prefeituras, né? Que você falou que já tem o CNPJ de todas elas. Aí a gente pode direcionar as notificações para quem tem representação do CNPJ XYZ. Aí dá para fazer alguma coisa desse tipo. É, não é nativo, tá? Hoje essa funcionalidade a gente teria que implementar também, fazer ali um formuláriozinho para você disparar essas notificações personalizadas. Beleza. Acho que atende bem. É, Aí, sobre os perfis, só para resgatar, é, aí tem o perfil da própria equipe, que faz a validação das informações inseridas pelo município, o perfil do prefeito, que é quem vai validar o cadastro do gestor, o perfil do gestor municipal, que é quem insere as informações do município, o perfil do auxiliar, que vai fazer esse apoio ao gestor municipal. E a gente está avaliando a possibilidade, seria como se fosse um auxiliar, mas sem possibilidade de edição. Ele só teria acesso para visualização, que seria o conselheiro municipal de esportes, que ele poderia usar o sistema como ferramenta de fiscalização da atuação do município, então ele não consegue editar nenhuma informação.
mas ele consegue ver ali o que a prefeitura está inserindo. Tem um perfil assim, isso é tranquilo? Assim, só Sim. visualização? Sem problema. Beleza. E aí, a gente separou assim, quais que seriam as principais, que a gente chamou de principais inteligências, assim, o que vai para além de formulários, né, dentro do sistema. Assim, eu acho que eu acabei citando todos no decorrer da fala, mas é a missão do relatório de pontuação, que é aquele que eu comentei, da fórmula. Acho que a funcionalidade de representação do CNPJ já resolve esse segundo ponto, que é um novo gestor ele ter acesso às informações inseridas pelo gestor anterior daquela prefeitura. Então, ele consegue acessar documentos e informações que foram inseridas por um login anterior. Isso é Entendi. tranquilo, né? É sim. Alguém levantou a mão aí, acho que foi o Thales. Isso. Seguinte, tem alguma forma de tem como alguma forma de separar os usuários entre os sistemas? Depende do tipo de separação que a gente vai fazer. Por exemplo, eu posso disponibilizar um formulário somente para pessoas jurídicas ou somente para pessoas físicas. Eu posso criar perfis que nem esse que acabou de mostrar aí. Então, somente algum tipo de gestor vai poder enviar algum tipo de requerimento. Esse tipo de divisão atende o que você está pensando? Não, porque assim, você cria mais de um conjunto de formulário, digamos assim, né? Mais de um conjunto de processos que a gente está abstraindo aqui como sendo um sistema, né? Uhum. Dentro do singular. Esses conjuntos, esses sistemas que têm assuntos separados, eles têm como ser separados a nível de usuário? Tipo, um usuário só pode acessar o sistema A, B, Sim. C, mas não pode acessar o sistema D, E, F? Dá para separar sim. Ah, ok. Era só isso mesmo. Beleza. É, aí também comentou, acho que já comentou também, da questão dos prazos, né? Ter os momentos específicos em que ele consiga é, inserir as informações, depois daquele momento o sistema não fica mais disponível para receber, para que ele consiga finalizar os formulários. Aqui uma outra funcionalidade que aí seria uma melhoria em relação ao sistema atual que para a gente seria interessante, seria ele ter uma opção de simular ali o repasse de recursos que ele vai receber, com base em informações que a gente, na verdade, seria um relatório que ele teria acesso a partir de informações que a gente vai inserir para ele. Então, os relatórios anteriores que eu comentei são todos relatórios para o usuário externo, o interno. Esse seria um relatório para o usuário externo. Não sei se tem isso essa opção nativa no singular, mas algo que a gente tem hoje no sistema que ajuda bastante no suporte ao usuário externo é o que a gente chama de emulação do usuário pelo perfil da própria equipe. Então, a gente conseguiria, a dúvida, né, se tem como, hoje a gente consegue acessar o usuário de uma prefeitura, por exemplo, e ver ali a tela que ele está vendo e a gente consegue orientar melhor o município sobre o que está dando erro, qual que é o problema ali para ficar mais fácil, mais assertivo de resolver. Isso é possível? Não, esse aí não. Eu não sei se eu entendi direito. É tipo uma assistência remota que você entra ali na tela Isso. do usuário ou se é. Tá. Não, não tem isso. Tá, deixar marcado aqui. É, e aí, por fim, a disponibilização dos relatórios, é, que, que a gente já comentou. Hoje, dentro do sistema, a gente tem um layout que é assim, um menu à esquerda, ele é bem parecido com o layout da plataforma da Singular. Uhum. E tem
hoje a gente tem aqui em cima a opção de editar os dados, né, do próprio usuário, mudar o nível de permissão, caso ele tenha mais de um. Eu acho que isso não vai ser muito diferente do padrão, pelo que eu vi, não. Seria isso. Pelo nível de detalhe pelas informações que a gente conseguiu apresentar, você acha que algo é viável de ser feito durante o treinamento? Assim, você acha que daria para estimar quantas aulas seriam necessárias para fazer esse desenvolvimento? Então, esse documento aí tá muito top. Seria ótimo se para todo projeto a gente tivesse algo parecido, muito bom mesmo. Pro tempo que a gente havia estimado pro nosso treinamento, me preocupa um pouco, tá? É muita coisa. É bem completo isso aí. É, assim, não dá para terminar toda a implementação até pelo menos o que a gente tinha previsto, tá? Porque se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas acho que tinha mais 4 dias, 5 dias, se eu não me engano, não sei. Eu acho que vai demorar mais tempo que isso. Ah, uma coisa que eu fiquei refletindo aqui enquanto você explicava, tem algumas implementações que vão ser bem mais avançadas em nível técnico, e eu não sei também se trazer isso para o treinamento seria tão legal, né? Porque a gente vai perder muito tempo fazendo código. É, também não sei o nível de conhecimento técnico de todo mundo que está por aqui, se queria ter acesso a isso. Mas talvez até separar os momentos de implementação, se quiserem fazer junto, quem tem o conhecimento ou quer ter o conhecimento, a gente fazer em um momento separado do treinamento. Porque eu acho que não vem ao caso ficar mostrando esse tipo de coisa. Tem muito código que a gente fica quebrando a cabeça alguns dias também, e aí vai ficar até meio chato de ficar acompanhando, né? É, a minha sugestão é que a gente delimite um escopo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso agora, porque eu acho que eu não vou nem lembrar de todas as funcionalidades que você acabou de citar, porque é bastante coisa mesmo. Mas a gente delimitar um escopo para a gente fazer para treinamento, e aí eu posso até fazer uma separação aqui, às vezes, de assuntos diversos, para a gente ter contato com mais áreas dentro da plataforma, e o resto eu vou desenvolvendo por fora, e aí sempre alinhando com vocês, é claro. Eu posso ir desenvolvendo aqui durante a tarde, quando chegar no treinamento, eu falo, gente, olha, eu fiz isso, 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 vocês gostaram, não gostaram, querem que mude e tal. Eu acho que nessa linha fica legal, tá? Porque senão vai ficar bem enrolado. Se alguém quiser dar uma sugestão também, pode falar, gente. Não, É, eu queria falar aí, aham, Cláudio, que a ideia era realmente essa. Nesse segundo projeto, que é esse que a gente tá falando hoje, uhum, que as partes mais técnicas participassem a equipe da TI aqui, entendeu? Esse já era entendi. realmente o projeto era esse. E eu queria confirmar também que a gente contratou 40 horas de treinamento. É isso que está posto para você também, né? Não, não era esse conhecimento que eu tinha. Na verdade, o que eu tinha aqui era 20 horas. É porque era Metade. 20 horas para um projeto e mais 20 para o outro. Ah, tá. Entendi. Então chegou pra mim, acho que de forma errada. Beleza. 20 horas pra esse aqui, então acho que talvez dê. Sim. Mas é bem grande, tá? Bem grande. Mas beleza, assim, se o acordo foi esse aí da gente fazer junto com a área técnica, isso já reduz muito o tempo também. Então, só vou ter dificuldade realmente de falar isso agora, porque eu tenho que analisar cada ponto, e pensar numas estratégias aqui, tá? Beleza. Que aí, se for possível, por exemplo, você dar uma olhada no. Vou pegar um exemplo, tá? Uma questão específica, fala do relatório dos logs. Ele Uhum, não seria prioridade. Como você comentou que precisaria de um desenvolvimento, de um relatório específico e tudo mais. uhum, Então,
se você pudesse sinalizar para a gente também o que é mais complexo, que aí a gente faz essa gestão também de fazer uma escolha, né? Do que Uhum. em que para otimizar o tempo e também para ficar dinâmico para todo mundo que está assistindo. Acho que o ideal seria passar por todo o sistema, nas funcionalidades básicas no primeiro momento, e depois no treinamento que vai ser mais específico para TI, focar nessas que eu estou chamando assim de inteligências, mas desse desenvolvimento de códigos para seriam mais complexos. Não, perfeito. Eu vou fazer essa análise mais breve possível. Aí sexta-feira eu trago um retorno sobre isso para vocês. E a gente vai conversando. Eu vou falar, ó, isso aqui queria deixar para depois. Aí vocês podem falar, não, mas isso aí eu queria acompanhar. Não, beleza, aí a gente vai fazendo. Tranquilo, tudo conversável aqui. Beleza? Beleza. Aí só uma outra dúvida. Quando você comentou, você comentou, eu poderia desenvolver entre uma aula e outra e depois apresentar o resultado. Uhum. E isso, só para deixar alinhado, né? Isso estaria dentro do escopo do treinamento ou seria dentro das horas de desenvolvimento? É só para a gente já ter esse alinhamento. É, eu tenho que confirmar com a Mariana, que é a gerente aqui, mas pelo que eu sei, existe uma contagem que a gente chama, né, sobre o serviço do treinamento e uma contagem para o serviço implementado. Como a implementação ela é feita dentro do treinamento e fora do treinamento, a contagem do serviço implementado seria a mesma, se implementasse dentro ou fora. Então não acrescentaria nada a mais, não. São duas coisas separadas, tá? As horas que eu estou aqui com vocês e o que está sendo implementado no sistema. Beleza, mas aí o que for fora do treinamento, aí tem só para já alinhar, assim, talvez estou antecipando uma questão, mas só para alinhar fluxo, a gente valida primeiro, assim, o que vai ser feito, é só para a gente saber e acompanhando também a medida que vai sendo gasto, o gasto essas horas e o orçamento que está reservado para essa finalidade. Entendi. Assim, como ficar melhor para vocês? A gente não tem uma regra com isso, não. O que é mais recorrente aqui é fazer esse tipo de reunião que a gente fez agora. Aí a gente, aqui do lado de cá, a gente faz uma análise do que é possível, o que não é possível. E aí a gente meio que atua por engenharia reversa. A gente vai montar uma tela para vocês, que normalmente acontece no final de vocês verem uma tela, né? A gente monta uma tela e fala, ó, esse tipo de tela aqui funciona para você? Funciona. E aí sim a gente começa a implementar ela, botando cada regrinha, fazer o refinamento dela, né? Então, eu acho que seria legal, agora que a gente já tem o escopo completo aí nesse documento, na sexta-feira eu trago uma proposta de escopo para vocês, a gente valida primeiro esse escopo, a gente começa a desenvolver as telas, ver se funciona para vocês, e aí depois a gente trabalha na parte mais técnica. Beleza. Então, Se só para funcionar a para gente ter. vocês, Que eu estou entendendo que o que for feito fora do treinamento, logicamente, vai ter esse curso de horas de desenvolvimento, certo? uhum, isso. Tá, não, só para a gente ter essa dimensão desse curso, isso é importante, falando especificamente até pela Subesp, para a gente conseguir gerir essas horas perante as outras demandas que a gente vai ter também, até do próprio sistema que foi iniciado no treinamento aqui da Evelyn e outros, a gente tem. A nossa ideia é que no médio prazo, todos os sistemas fiquem integrados dentro da plataforma do Singular. Então, a gente precisa fazer essa gestão do quanto que vai ser gasto, e isso a gente precisa ir administrando. Uhum. É comum aqui a gente fazer até uma contagem estimada, tá? De quanto que a gente vai gastar de horas de desenvolvimento em cima dos sistemas. É, é, por várias vezes, não vou mentir, ela acaba fugindo, porque a gente vai implementando e aí vai achando regra nova e assim vai, né? Mas é comum, tá? A gente fazer essa estimada, a gente pode fazer. Beleza. O O Vinícius levantou a Vinícius. mão. Isso.
Não sei se você tá falando, Vinícius, que o áudio tá fechado. Ele falou que tá com problema no microfone, tá digitando. Se você quiser, eu vou aí. Boa tarde, pessoal. Vocês estão ouvindo? Sim. Ouvindo. Certo. Cláudio, depois a gente vai ter que ver direitinho com a Mariana e com a Tatiane, com o Valbert também, essa questão da cobrança em separado, porque pelo que eu me lembro, tinha sido combinado de serem entregues esses dois sistemas com o treinamento, e não haveria essa cobrança em separado, não. Então, aí a gente retoma essa discussão com ela, para a gente estar bem alinhado, tá? Ah, tá. Não, tranquilo. Aí, essa questão das contagens e tal, é melhor ver com a Mariana mesmo, porque para nós aqui, os desenvolvedores, a gente tem uma visão bem geral do que é que acontece, né? Mas quem combina mesmo essas coisas é a Mariana. Tô falando aqui o Beleza. que que é mais recorrente, tá? Não faço ideia do que vocês chegaram a combinar. Não, beleza, tranquilo. Belezinha. É, mais algum ponto, gente, que alguém queria falar? Não, só estudo. É muito estudo agora, viu? É bem complexo o sistema, mas sério, esse documento aí já vai ajudar um tanto aqui pra gente fazer uns planejamentos. É, então é isso, gente. Eu queria agradecer a presença aí de todo mundo. Quem quiser entrar em contato comigo, vou deixar meu e-mail aqui no chat. E o meu número também, caso queiram me chamar no WhatsApp, não tem problema, pode me chamar lá, tá? É, E aí, sexta-feira, vou ver o que que eu consigo adiantar aqui, tiver algumas pendências para sexta e eu trago para vocês o que der. Aí, agora eu lembrei de uma última dúvida. O link para a sexta, aí dá para manter nesse? Ou só para a gente já saber É, para onde é, manda um outro? eu, eu queria saber também. É, não sei, eu acho que é a segunda vez que eu tô tendo problema aqui com esses links durante os treinamentos. É a Mariana que cria esses links. Pra mim, tá aparecendo aqui o link de sexta-feira, não sei pra vocês. O de hoje não tava aparecendo pra mim. E os dados estavam certos. Aí eu acho que a gente. Tá aparecendo pra vocês aí, o de sexta? Vou botar os dados no bagulho para ela e mandar para ela os dados. Deixa eu abrir aqui. Alguém consegue ver? O meu aqui tá aparecendo de sexta aqui, mas quando ela cria, não é só ela que pode iniciar a gravação, não. Então, nos primeiros treinamentos, ela tinha criado e eu tinha conseguido iniciar a gravação. Aí o de hoje eu não consegui, Ela eu não sei precisa por te quê. liberar. Talvez ela É, não colocou que todos possam Seria bom que fazer. você posso criasse, gravar, então. né? Tá, Mas acho que se ela liberar, você consegue. tá. Eu vou ver essa questão das permissões e Porque eu. a sua sala que você criou agora, eu consigo, por exemplo, eu tenho a opção de gravar. Ah, tá. Então realmente deve ter uma opçãozinha ali nas configurações para liberar pra gente. Se eu não encontrar essa opção, eu vou criar um novo link e aí eu envio pros e-mails das pessoas que estão aqui hoje, tá? Eu mesmo crio. Beleza. Fechou então, gente. Obrigadão aí pela presença. Boa tarde para todo mundo e sexta-feira estamos de volta. Assim que disponível, eu mando a gravação para vocês. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Valeu, tchau, tchau.